E lá é um lugar muito amado pelos adolescentes porque fica bem na frente do metrô. Você sai do metrô, já tá no bairro e pronto pra gastar seu dinheiro. Se você acompanha um youtuber que mora em São Paulo, ele já fez vídeo de coisas japonesas como comida, balas e brinquedos e sei lá mais o que, possivelmente é aqui onde eles fizeram as compras deles, na Liberdade. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, a galera que vai pra Liberdade, eles já vão com a noção das coisas que eles vão comprar, o preço e tudo. Aquela ali. Claro, só vai custar o seu rim. Perfeito! Então é bem normal o cara da loja já pegar o que o cara quer sem falar o preço direito. Só que tem um porém. Depois do que aconteceu aquele dia, eu nunca mais voltei. Sério mesmo. Naquele dia eu fui no shopping mais famoso da região e fui procurando nas lojinhas dos DVDs. Aí eu cheguei em uma que eu pensei, aqui parece que é de boa qualidade, vou pegar aqui. Então eu, como um adolescente bem tímido, cheguei no balcão e eu falei, moça, aqui tem Hellgirl? Aí ela ficou séria e ela falou como se eu tivesse cometido uma das maiores blasfêmias do mundo. Você quer dizer de Goku no Soujo? Aí eu fiquei tipo... Pra alugar o apartamento, você só não vai lá e pronto. Você tem que pagar o famoso calção, que é tipo você pagar uns 2, 3 meses de adiantado e se der algum pepino, eles vão usar esse dinheiro pra meio que pagar as suas dívidas. Ou se você destruir a janela, aí eles vão usar esse dinheiro também. E supostamente, no final de tudo, se você não tiver devendo nada, eles vão te devolver esse dinheiro. Mas boa sorte pegando essa bodega, porque eles inventam qualquer coisa. Você tá saindo do seu apartamento? Tá vendo aquele buraco? Quer dizer, aquele buraco que tava lá antes mesmo de eu entrar. Então não tava lá não, velho. Me dá parte do dinheiro aí pra eu pagar, pra consertar. Claro, isso é um caso muito exagerado, mas isso vai acontecer sempre. Qualquer problema eles vão inventar pra pegar esse dinheiro. Também tem um outro que é um tal de seguro fiança, que você paga mensalmente um valor lá, tipo um aluguel do aluguel, e você nunca mais vê esse dinheiro. De tanto que eu me mudei, eu só aceitei que esse dinheiro é perdido no momento que você dá pra eles e pronto. A pior parte de procurar um lugar pra alugar ou pra comprar é que as imobiliárias começam a se cansar de você. Tipo, você tá querendo gastar seu dinheiro, você tá querendo viver num lugar seguro, num lugar legal, mas eles estão um pouco se ferrando. Então, esse é um bom lugar pra viver. Nossa, tem um jacaré no meio da sala. É um ambiente bem... Não falam? Porque se você sair de lá, você tem que arrumar o apartamento do jeito que você entrou. E se ele tá que nem Silent Hill por algo que não é sua culpa, problema seu, você vai ter que pagar tudo ou pagar uma multa maior ainda e ainda pagar isso e ficar com o nome sujo na imobiliária. Pessoas só querem ver você se fudendo da melhor maneira possível, porque foda-se o próximo. E essa foi uma das coisas que eu aprendi primeiramente. Depois de pesquisar muitos lugares, fazer as visitas, fazer uma tabela no Excel, porque chega nesse nível. Sério, é muito importante você fazer uma tabela bonitinha, separando a região, nível de perigo, quais provedoras de internet chega lá, distância de coisas importantes como metrô, supermercado e, é claro, mais importante, o valor do aluguel. Ok, continuando. Uma coisa que eu recomendo é você sempre andar por aí perguntando pros vizinhos como é a região, em questão de segurança, se tem umidade, se tem enchente, se a energia cai. Às vezes é um pouco difícil porque você é um cara desconhecido aparecendo no meio do bairro perguntando pros vizinhos essas coisas, então é uma coisa estressante, mas essa é uma das únicas maneiras de você saber com sinceridade como é o local que você tá indo morar, porque se as pessoas estão insatisfeitas, elas reclamam. Se você tá vivendo de alugar num lugar merda, você vai recomendar pra alguém? Não, você fala, foge, filho da puta, corre! Não só isso, pra alugar o apartamento, você ferrando. Então, esse é um bom lugar pra viver. Nossa, tem um jacaré no meio da sala. É um ambiente bem exótico. Se você não escolher um dentro dos 3 primeiros que te apresentam, eles começam a ignorar suas ligações, suas mensagens, e você depende desses malditos pra encontrar e poder visitar as casas. Essa aqui é a pior parte. Sério, enquanto eu procurava essa casa, pelo menos 2 imobiliárias nunca mais me responderam no WhatsApp. Então, se isso acontecer com você, relaxa. Infelizmente é normal. E sobre comprar casa, eu não sou nenhum especialista, tanto que algumas pessoas que eu conheço me recomendaram comprar um terreno e montar uma casa. Só que, mano, eu mal consigo organizar minha cozinha. Eu não vou conseguir organizar uma construção. Sabe o que tá fazendo aí? O banheiro, é o banheiro que nós tá fazendo aqui. E é? É. Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Mas então, eu não sou especialista, eu só comprei 2 casas na minha vida. Uma no Rio Grande do Sul e outra aqui em São Paulo. Lembrando que um vídeo bem próximo vai ser mostrando minha casita. Tem 2 maneiras de comprar uma casa. Ou você paga à vista, que é bem difícil, porque não é qualquer um que tem 200 a 400 ou 1 milhão na conta pra pagar direto. Mas se você colocou 20 pontos em carisma quando você nasceu, você consegue barganhar o valor. Ajuda muito. E a segunda forma é que... Que nem eu tô pra sempre, eu ficaria. Mas se eu realmente quiser cuidar do meu problema de depressão e ter uma vida normal, eu tenho que fazer isso. E... é complicado, velho. Sinceramente, bem injusto, porque eu sinto como se eu tivesse feito um castelinho com copinhos de plástico e aí eu tenho que chutar de novo e fazer do zero. E... é foda, velho.
De qualquer forma, eu tô fazendo mais esse vídeo pra meio que deixar como aviso, porque do nada ter um vídeo e do nada minha voz começa a engrossar, vai gerar dúvidas. Então, tipo, é isso. Vou começar o tratamento já amanhã e vamos ver como vai ser. Eu tô uma fusão de curioso com um pouco de medo. Vai que minha voz fica que nem do Kratos. Tipo, imagina o Kratos fazendo piada de pug. Não vai ser engraçado. Ou talvez, caralho, talvez seja. Parando pra pensar, outra preocupação minha é se meu boneco vai ter a cara da minha nova voz. Porque, mano, parando pra pensar, o Recat consegue ter uma voz grossa e o personagem combina com ele, sendo que é um gatinho com uma espada, então acho que tá tudo bem, pelo menos. Também quero ter uma barba muito louca, que nem o do Luba, velho. Isso eu quero que pelo menos tenha, velho. Mas é isso. Foi um vídeo meio curto, eu acho, e vejo vocês na próxima. Então, falou! Minha mãe já botou fogo na casa e eu não percebi porque eu estava ocupado jogando Grand Chase. E isso não é mentira, eu nasci sem olfato. Se você tá vivo hoje em dia, você tem que agradecer muito, porque a medicina e os médicos evoluíram pra caramba. Hoje eles são muito mais inteligentes. Desde pequeno eu nunca tive o meu olfato e pra mim essa era a coisa mais normal do mundo. Eu via personagens de desenhos, de filmes, etc, sentindo cheiros de coisas, só ficava tipo, sei lá, deve ser a sensação do ar. Faz sentido. Sabe aquelas cenas clássicas que o personagem sente um cheiro e vai voando até a direção à comida ou até a torta que tá na janela? Então, mente de criança pensa besteiras. E por causa disso eu nunca entendi qual era o problema de alguém arrotar ou peidar ou fazer alguma coisa fedida perto de outra pessoa. Pra mim era tipo, ok, ele fez isso. Enquanto todo mundo fazia um drama gigantesco desnecessário. Deixa o Thales criança peidar, poxa. E um dos lados negativos de você não ter olfato é que você não sente cheiro do mar, da praia, do metal, da fumaça. Esse vídeo é patrocinado por World of Warships. Eu sou muito ludibriador. Se você ainda não conhece, World of Warships é um jogo de ação e estratégia que você pega navios famosos da história e fuzila os seus adversários no online. O jogo é atualizado com muita frequência, todos os meses. Com navios, skins, eventos, velho, já teve vezes que você podia pegar navios que tinha King Kong em cima, velho. E claro, muitos outros eventos, como por exemplo Transformers e Azure Lane. O jogo tem mais de 40 mapas exclusivos com grátis. A boa notícia é que eu podia usar o banheiro mesmo se ele tivesse pedido, sendo em casa ou na escola. Na real, teve uma vez que eu fui no banheiro da escola, fiz o que eu precisava fazer, e quando eu saí tinha uma galera na frente fofocando. Tanto que quando eu abri a porta, uma menina fez e saiu correndo. Pouco tempo depois veio 2 zeladores entrando lá dentro com um monte de balde de desentupidor e eu descobri que um cara explodiu um dos vasos com a barriga dele. E o cheiro tava tão insuportável que ninguém conseguia entrar lá dentro. Ainda bem que o cara admitiu que era ele, né? Porque imagina se pensa que era eu. Um dos lados negativos de não sentir cheiro é que eu não sei quando uma comida também tá estragada. Isso é muito bad, principalmente com frutas. Maçã. E a situação piora mais ainda quando você tá morando sozinho. Você não pode arriscar comer comida estragada. Tem outras coisas que eu nem consigo entender. Por exemplo, falam que chuva tem cheiro, mas chuva não é água? Água tem cheiro? Água não tem cheiro. Água é inodora. Eu aprendi isso na 4ª série. Falando em água, uma coisa que eu aprendi na maior vergonha é que se você bota a sopa pra lavar e você não estende elas por um longo período de tempo, ela fica extremamente fedida. Tinha vezes que eu botava minha sopa pra lavar, ficava com preguiça de estender elas quando elas terminavam e deixava elas lá na máquina por 1 dia, 2 dias até. Quando um amigo me falou sobre isso, eu fiquei, caramba, eu estava andando fedido e ninguém estava me falando sobre. Voltando sobre o que eu falei no começo do vídeo. Minha mãe só começou a acreditar em mim quando um dia ela esqueceu o arroz no fogo, saiu e quando ela voltou a casa tava pegando fogo com fumaça em todos os cômodos. Eu estava ocupado demais jogando Grand Chase. Todo mundo já sabe disso, mas antigamente eu era muito paranoico, etc. E a primeira coisa que o pessoal pensa, geralmente por causa disso, é por causa dos meus problemas que eu tinha antigamente, mentalmente, depressão, etc. Mas eu tinha uma opinião que eu mantenho até hoje. As minhas paranoias tinham motivo. Como eu já fiz no meu vídeo anterior, que eu falei do veterinário que meio que maltratava os cachorros, meio que já quebrou um pouco da minha confiança que eu tinha com instituições. O lugar que eu fazia documentos também não era muito certo, tanto que o meu supervisor já fez documentos ilegalmente. E outro problema que tinha lá no meu trabalho de documento, que eu nunca comentei sobre, era a falta de segurança das informações das pessoas. Você tem que lembrar que pra ser contratado nesse lugar, você não tem algum tipo de seleção super detalhada. Todo mundo lá são pessoas normais que estão trabalhando pra ganhar dinheiro. Afinal, eu era uma delas. E meio que não tem como você impedir que as informações das pessoas vazem. A gente sabe que no mundo tem um monte de pessoa mal intencionada. Então, se alguém pedisse pra alguém checar as informações de uma pessoa, onde ela mora, nome, número de documento e outras coisas, ela podia pegar e passar sem nenhum problema. Ninguém iria descobrir. E com essas coisas, pouco a pouco, minha paranoia foi aparecendo porque eu percebi que o mundo não é um lugar certinho e bem organizado. Pessoas são ruins e coisas ruins acontecem. E não tem o que você possa fazer sobre isso. Você está à mercê do destino e da índole das pessoas, o que não é muito seguro. Eu tô começando a perceber que É sério que você, mero atendente de salário mínimo, não pode quebrar todas as linhas de produção e etapas pra colocar o meu documento na frente de todos? Até quem veio na semana passada?
E depois de trabalhar tanto tempo nesse lugar, você meio que ganha um sensor de quando vai dar algum pepino. E é pra esses momentos que a gente tinha o nosso supervisor Doug. Ele sempre falava: Então, se vocês sentirem que vai dar algum problema, mande o cara para mim que eu resolvo. então... Eu sou uma pessoa com habilidades e inteligência bem duvidosa. Então eu recomendo você ir falar com o supervisor. Pode ser? Então o resumo do meu dia era mais ou menos... Velho, não dá pra aceitar sua certidão. Como não? Ela só foi triturada e explodida. Eu não acredito que você vai me fazer passar por dor de cabeça pra... Supervisor! Então, eu não quero pagar por isso porque eu já pago meus impostos. Vai pro supervisor! Eu Vai quero pra amanhã. supervisor! E a história desse vídeo não aconteceu comigo, mas com a menina que sentava no meu lado. Sabe por quê? Porque ela não conhecia essa regra do supervisor. Por que você não fez a regra do supervisor? Ele fala pra gente fazer isso. Você quer dor de cabeça? Mas então, eu tava lá normal até que... O cara jogou o PC da mina no chão e começou a berrar. Ele falou: como isso é possível? Vocês não